Não? Está tudo bem? Algum aviso? Muito bem, vamos ficar em pé. Livro de 3 João. Esse é um dos livros menores da Bíblia. Na verdade, ele é uma palavra só, é um A ou um E, maior do que o livro de 2 João. O livro de 2 João é considerado o menor livro da Bíblia. Quando eu estudei no seminário, nós estudamos cada um desses livros, as cartas de João, porque João era um pescador, então o grego de João é um dos gregos mais fáceis para você poder estudar. E nós estudamos todo o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João. E 3 João, ele tem uma palavra a mais do que 2 João. Apesar de ter 2 versículos a mais, mas não conte os versículos, conte as palavras. 3 João tem uma palavrinha a mais, um A ou um E a mais. Então é uma das menores cartas que nós temos, e é uma carta que o Espírito Santo de Deus deixou para a igreja. E eu gostaria de, antes de participar da ceia com você, eu gostaria que você caminhasse comigo naquilo que o Espírito de Deus me mostrou. Diz assim a santa palavra de Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois porque fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedesse fielmente naquilo que Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto os fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Até aqui, vamos orar? Amado Deus, nós estamos na tua presença e te agradecemos por esse momento de culto ao teu nome. Senhor, te adoramos, temos entregue tantas coisas diante de ti por confiarmos em ti, e agora queremos entregar o nosso coração a ti, para que o Senhor nos ensine a verdade. Queremos ser cooperadores da verdade. Tu és a verdade. Senhor, em nome de Jesus, se alguma coisa está interferindo agora na nossa mente, ou pode atrapalhar esse nosso relacionamento contigo nesta noite, eu peço que o Senhor paralise isso em nome de Jesus. E que o Senhor tire, ó Deus, qualquer tipo de ação de demônios que tente tirar de nós agora o entendimento da tua verdade. Senhor, leva a nossa mente cativa aos céus, para que nós experimentemos o melhor do que o Senhor tem para nós. Abençoa a nossa vida, abençoa os nossos corações agora, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor.
Eu não sei aqui quantos sabem, mas teve uma época na Terra que tinha selo para você colocar nas cartas, tinha um negócio chamado carta que você levava no correio, tinha umas caixinhas na rua que era para você colocar carta. Hoje não existe mais isso, né? Mas essa carta aqui de 2 João e 3 João, muitas vezes os últimos versículos eles eram usados por nós, que íamos mandar uma mensagem, uma carta para a namorada. Eu já enviei carta para a Adriana quando nós estávamos namorando, com esses últimos versículos da Bíblia. Versículo 13. Muitas coisas eu tinha que te escrever, todavia não quero fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos a viva voz. Muitos de nós usávamos esses versículos aqui para o final da carta. Parecia, quem lia falava assim, nossa, como esse homem é inspirado. A gente pegava da Bíblia mesmo, por isso que era inspirado o negócio. Mas essa é uma carta que foi escrita por João no ano, provavelmente de 90, depois de Cristo. O apóstolo João foi o último a morrer dos 12 apóstolos. E não sei se foi uma simples coincidência, mas o seu irmão Tiago, ele foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Entre os apóstolos, Tiago foi o primeiro mártir, o seu irmão, e ele, o último apóstolo a morrer. Ele escreve essa carta no finalzinho. Todas as cartas de João são cartas de defesa, são cartas onde ele está vendo o crescimento do cristianismo em volta de muitas mentiras e muitos enganos. E o apóstolo João, que é considerado e chamado o apóstolo do amor, que foi transformado por Deus, porque o apóstolo João, quando estava com Jesus, ele teve momentos que ele queria que descesse fogo do céu e matasse os samaritanos, mas ele foi transformado por Deus e passou a ser o apóstolo do amor. E quando você lê a carta de João, os evangelhos, você percebe o quanto ele ama e o quanto ele fala desse amor, porque ele vê esse amor, ele aprendeu sobre esse amor em Jesus. Então as cartas de João, elas são cartas com o objetivo de defender a igreja, de proteger a igreja. Naquela época tinha uma seita, uma filosofia chamada gnosticismo, onde eles ensinavam que você podia cultuar ao Deus que fosse, que você poderia cultuar ao Deus que você quisesse, e ao mesmo tempo você podia fazer o que você quisesse com o teu corpo, porque quando você viesse a morrer, esse teu corpo ia virar pó, e você iria para Deus, então o que você fez aqui ficaria assim e desapareceria. Essa era uma seita muito forte daquela época. Então, João sempre defendeu a igreja, e você vai ver em todas as cartas de João, ele sempre defendendo algo, sempre se colocando em oposição a algum erro. E essa carta aqui é uma carta interessante, porque ele tem um objetivo nessa carta. O objetivo dele é motivar um homem que é muito amado por ele, chamado Gaio. No versículo 1, João, que ele se chama de presbítero, ele fala assim, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. E Gaio era uma pessoa provavelmente muito importante para o apóstolo João. Gaio, apesar de ser um homem de Deus, provavelmente, eu falei o quê? Provavelmente ele estava passando por alguma luta financeira e até mesmo física. Agora eu já vou te falar uma coisa, quando a gente chegar no céu, se você descobrir que não é verdade, não vem falar comigo, tá bom? Eu estou falando que provavelmente. Por que a gente acha que provavelmente? Porque no versículo 2, o apóstolo João escreve assim, amado, acima de tudo eu faço voto, eu faço minhas orações, eu faço meus pedidos, e ele coloca aqui, por tua prosperidade e pela tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Então parece que a alma de Gaio era uma alma muito abençoada, ele era um homem muito firme, porém, talvez alguma coisa estivesse acontecendo na sua saúde e na sua vida financeira, ao ponto do apóstolo João falar, eu estou orando, eu estou intercedendo por você. Isso aqui mostra novamente, como eu tenho falado nesses últimos tempos, que não é porque nós somos do Senhor que nós não vamos passar por lutas, que nós não vamos ter provações. O Senhor muitas vezes permite que nós passemos por essas provações, até para que a gente possa enxergar quem nós somos no meio delas. E aqui nós temos um homem
que João manda uma carta falando para ele sobre que ele, provavelmente, estando debaixo dessas provações, deveria se manter firme. Por quê? Do versículo 3 até o versículo 8, ele começa a mostrar uma coisa que estava acontecendo na igreja naquela época. A igreja estava sendo perseguida. Depois que Nero incendeia a igreja em 64, a igreja ela é extremamente perseguida. Os cristãos estão sendo mortos numa condição assim avassaladora, colocados em estaca em praças públicas, queimados vivos, comidos por leões, por bestas. E no meio desta perseguição, as pessoas muitas vezes tinham que deixar suas casas, abandonar suas casas e ir para outras cidades. E quando elas chegavam naquelas cidades, elas não tinham nada, absolutamente nada. Chegavam sem nada. E aí, o que a igreja estava fazendo? A igreja espalhada, a igreja de Jesus, desde Jerusalém, por toda a Europa, por toda aquela parte do Oriente, eles recebiam essas pessoas, acolhiam essas pessoas, até que elas pudessem arrumar um emprego, uma casa e pudessem assim levar as suas vidas. Nós estamos no ano 90, 40 anos depois que Nero incendeia Roma. A perseguição está em alto nível nessa época. Pessoas estão sendo mortas de forma absurda. E agora nós temos uma igreja acolhedora, uma igreja que está recebendo dessas pessoas. E João está dizendo assim, versículo 5, eu vejo como você está procedendo de forma fiel, né? Como você tem praticado de forma fiel com os irmãos, como você tem cuidado dos estrangeiros, finalzinho do versículo 5. Versículo 6, como vocês têm dado bom testemunho do amor em face a todas as perseguições. Então nós temos um homem fiel, um homem que está provavelmente passando por algumas lutas, no meio de um cristianismo perseguido. E João então resolve fazer uma carta para esse homem, falando para ele assim, ó, ainda que as coisas estejam ruins, fique fiel, mantenha-se fiel. E ele então aponta o que estava acontecendo no meio da igreja. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o mundo se levanta contra nós, é fácil identificar o problema e nós colocamos já um pé para trás e nos preparamos para a luta, né? É o mundo, é o diabo, é a carne, vamos para frente. Mas quando a coisa acontece dentro da igreja, dentro da comunidade, a coisa fica difícil. Porque Jesus mesmo disse que quem vai fazer a separação entre o joio e o trigo é Ele. Jesus é que falou que vai separar os bodes das ovelhas. Então, quando a luta começa a ser dentro da igreja, é algo muito complicado. E estavam acontecendo coisas dentro da igreja que o apóstolo João ouviu, provavelmente ele repreendeu esse homem. Qual que é o nome dele? Diótrefes. Amém? A partir do versículo 9. O apóstolo João escutou sobre o que Diótrefes estava fazendo dentro da igreja. Ele provavelmente repreendeu esse homem. E esse homem então fala coisas maliciosas contra o apóstolo João. Olha o versículo 9, algumas coisas interessantes que são citadas aqui sobre Diótrefes. Versículo 9, ele queria a primazia. João fala assim, escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ou seja, João mandou um recado para a igreja, mas esse Diótrefes estava interferindo naquilo que João estava falando. Um problema. Outro problema, versículo 10. João diz que quando ele fosse para lá, ele ia repreender Diótrefes pessoalmente. Por quê? Porque olha só no versículo 10. Por isso, se eu for aí, falhei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Então ele se levantou contra João. Continua o versículo. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, nós temos um outro problema. Esse Diótrefes, ele queria ser o principal da igreja, ele se opôs ao apóstolo João com mentiras,
Ele colocava a igreja contra as pessoas e ainda excluía as pessoas que tinham dificuldades. Todo esse é o problema. E o apóstolo João fala no versículo 11: Amados, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e o que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, essa é a carta. Eu queria que você olhasse a carta agora para você entender o recado do Espírito Santo para nós. Nós temos um apóstolo escrevendo uma carta para uma igreja para proteger essa igreja. E nós temos dentro da igreja uma situação difícil, onde um homem se levantou contra o apóstolo João, contra os ensinos do cristianismo, e esse homem dentro da igreja, ele impede que a verdade de João se propague, ele fala contra João de forma maliciosa, ele combate aqueles que estão chegando, que precisariam ser recebidos, ele combate os que estão chegando, e ainda expulsa as pessoas da comunidade. Dentro desse contexto, o Espírito Santo então nos traz um ensino, o Espírito Santo nos traz uma carta. E o que o Espírito Santo quer nos mostrar aqui? Uma das coisas que nós podemos enxergar aqui de forma muito fácil, que o Espírito Santo quer nos mostrar, é que nós não podemos perder os princípios da verdade. Existem alguns princípios que Deus estabeleceu para nós cristãos, que não importa o nível da situação que a gente viva, que nós temos que manter. Não importa se você está passando por uma dificuldade financeira, se você está passando por um problema de saúde, se você está sendo perseguido, se pessoas estão se levantando de forma maliciosa contra você, se você está se sentindo fraco, como provavelmente, quando João escreve essa carta, o Gaio provavelmente não devia de estar se sentindo muito forte, e João faz uma carta para ele, para mantê-lo forte. Então, nessa carta nós temos uma palavra geral para nós, onde o Espírito Santo está dizendo assim para nós: não perca os princípios da verdade. Existem princípios de Deus que nós não podemos perder. E quais são esses princípios? Quais os princípios da verdade que esta carta nos mostra? O versículo 1 nos mostra o primeiro princípio da verdade. O primeiro versículo, o versículo 11, nos diz assim: Amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. O primeiro princípio que tem que nortear a nossa vida como cristão é que nós, como cristãos, não fazemos o que é mal. Esse é um princípio que nós temos que carregar sobre a nossa vida. Não importa a situação. Uma das coisas que a gente percebe, principalmente na nossa nação, é que quanto pior, melhor para alguns. Nós somos ensinados dessa forma, tanto na política como em tudo. Às vezes você tem aquela situação assim: quanto pior ficar a nossa nação, melhor por um outro partido. Porque aí o outro partido expõe tudo que está errado, tudo que está ruim, e ele então atrai votos para dizer que vai fazer algo diferente. Então, na nossa nação, nós temos um ensino que fica sendo jogado no nosso subconsciente, de que quanto pior, melhor. E quando nós pensamos dessa maneira, quanto pior, melhor, nós acabamos agindo de maneira errada, em vez de agir certo. Às vezes, isso entra dentro de uma própria casa. Eu vou dar um exemplo. A esposa vai começar a trabalhar e o marido ganha X, e a esposa vai começar a trabalhar e ela vai ganhar mais do que o marido. E aí o marido começa a torcer para que dê errado, porque se der errado, ela não vai trabalhar e ele não vai se expor com o salário dele, que é menor. Isso em muitas coisas. Às vezes o marido toma uma decisão em casa, e aí a mulher olha e fala assim: vai dar errado, e ela fica torcendo para dar errado. Ela torce para dar errado, para ela mostrar que ela estava certa. Porque se der certo, ela estava errada. Então isso acontece no nosso meio. E nós cristãos, nós temos que entender que nós somos chamados por Deus para fazermos o bem, e não para torcermos para as coisas darem errado. Nós temos que aprender que nós, como cristãos, temos princípios dos céus.
E um dos princípios dos céus para nós é que o crente, ele sempre vai fazer o bem. Uma das frases que nós usamos aqui há anos é: aquele que é do Senhor sempre vai fazer a coisa melhorar, nunca piorar. Se nós vamos tomar alguma decisão na nossa vida que vai fazer com que o ambiente fique pior, aquilo já não é de Deus. São princípios que têm que nortear a nossa vida, independente de como eu estou. Se eu estou ganhando bem, se eu estou com problema de saúde, se eu estou sendo perseguido, esses princípios têm que estar sobre a minha vida. O cristão, ele precisa fazer o bem. Porque Jesus Cristo, mesmo sendo perseguido, Jesus mesmo sendo humilhado, mesmo estando na cruz, diante dos seus algozes, onde eles ficavam gritando: desce da cruz, você salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Jesus olhou para todos aqueles homens e a sua palavra foi: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Um dos princípios que tem que nortear a nossa vida como cristãos é que nós fomos chamados para fazermos o bem. Nós fomos chamados para fazermos o bem. A quem? Pergunta para o teu irmão: para quem? Só para quem você ama, não é verdade? Sim ou não? Não. Não é esse o cristianismo que o Senhor nos deu. Ele falou para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Uau! Orar por quem nos persegue. Eu já sei, eu vou orar para que ele morra. Ele está me perseguindo, vou orar: Senhor, leva ele logo, olha que bênção, leva ele para o céu logo. É isso? Não. O cristianismo, irmãos, o cristianismo nos leva a um outro nível de relacionamento com as pessoas. O meu nível de relacionamento com as pessoas sem conhecer a Deus, ele é um relacionamento egoísta. Se você pegar um Miguelzinho daqui uns 3 meses, você vai ver que ele vai querer pegar as coisas para ele. E daqui um ano ele vai estar falando: é meu, meu. Ele só sabe falar que é dele, é meu. Tudo possessivo. Nós somos assim. Nós não temos essa habilidade de fazermos o bem, a menos que nós nos mantenhamos debaixo de um ensino cristão. E não é um ensino cristão qualquer, é o ensino de nosso Senhor Jesus. Onde eu vou entender agora que eu preciso fazer o bem a todas as pessoas, independente de como eu estou me sentindo. E aqui novamente eu vou te chamar a atenção para algo muito importante. Quando nós passamos por lutas, a nossa tendência, quando somos fragilizados, é abrirmos mãos de valores. Quer ver uma coisa? Eu estava falando com o Espírito Santo de Deus. Quando uma pessoa ganha bem, ela não tem dificuldade em dar dízimo. Quando uma pessoa ganha bem, ela não tem dificuldade em pagar impostos. Quando uma pessoa ganha bem, ela não tem dificuldade de nada. Mas quando ela passa por uma luta, ela já começa a pensar: como é que eu vou fazer meu imposto de renda para pagar menos? Como é que eu posso fazer para não pagar o que eu tenho que pagar? Mas você não é cristão? O cristão tem que fazer o que é bom. Mas o governo usa meu dinheiro de forma errada. A culpa é nossa, porque nós é que pedimos um rei. Lembra de 1 Samuel capítulo 7 e 8? Foi o homem que pediu um rei. Quem governava a terra era Deus. E Deus disse: vocês querem um rei? O rei vai colocar impostos para vocês. O rei vai tomar os filhos de vocês para serem escravos. O rei vai tomar as suas terras. Vocês querem um rei? E o que o povo disse? Nós queremos um rei. E é o que nós temos hoje, um rei. A casa que você pagou está sobre um terreno que nunca vai ser seu. Deixa eu pagar IPTU que você vai ver o que acontece. Eles tomam a tua casa. Agora, se eu passo por lutas, qual é a tendência da minha vida quando eu passo por lutas? Afrouxar os meus valores. Afrouxar os meus valores. E eu tenho que entender que como cristão, eu tenho princípios. E como cristão, eu tenho que fazer o bem sempre. Fala para o teu irmão: tudo bem?
Estamos bem? Fala para o teu irmão, você faz o bem para mim, eu faço para você. Fala para ele, se você fizer o mal para mim, eu vou fazer o bem para você. Difícil isso, né? Hã? Não é difícil? É difícil. Mas é assim que tem que ser. Olha outro princípio que a palavra de Deus nos ensina, no versículo 5. Amado, procedesse fielmente naquilo que praticais para com os irmãos, e fazeis mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. E aqui é outro princípio que nós não podemos nos esquecer. O amor precisa ser praticado com fidelidade. Fale comigo, o amor praticado com fidelidade. O amor não é algo nosso. O nosso amor é um amor interesseiro. Acabei de falar das crianças, e nós crescemos assim. O amor verdadeiro, o amor ágape, o amor de entrega, esse veio de Deus para nós. É o amor que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. Abre lá rapidinho, porque eu vou te mostrar algo, não sobre o que fala o amor, mas algo interessante. 1 Coríntios capítulo 13. Até pessoas que não sabem quem é Deus já fizeram música com esses versículos aqui, né? O versículo 4 diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Mas João falou de um amor para ser praticado com fidelidade. Olha o versículo 1 do capítulo 13. O versículo 1 do capítulo 13 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. O que são língua dos homens e língua dos anjos? São as línguas do Espírito, amém? Amém? Agora olha o que ele fala no versículo 1 ainda. Ainda que eu fale as línguas, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Então deixa eu te fazer uma pergunta, vamos lá, você trouxe seu cérebro. Se você ora em línguas, você pode orar em línguas e não ter amor? Sim ou não? Olha de novo o versículo. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu posso ter a língua dos anjos e não ter amor? Posso. Eu posso manifestar os dons do Espírito em mim e não ter amor. Olha o próximo versículo, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a fé de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Eu posso profetizar, ter fé para transportar monte e não ter amor? Sim ou não? Sim. Eu posso profetizar sem ter amor. E o próximo versículo? O próximo versículo diz: ainda que eu distribua todos os meus bens, ainda que eu dê aos pobres tudo, mas se eu não tiver amor, ainda que eu dê meu próprio corpo para ser queimado, então eu posso fazer o bem sem ter amor? Sim. Sim. Eu posso estar fazendo alguma coisa por interesse, alguma coisa para ser visto, alguma coisa para ocupar, abrir um lugarzinho no céu para ir para o céu. Por isso que volte lá para João. João diz que o amor tem que ser um amor com fidelidade. E amar, irmãos, não é uma coisa fácil. Amar não é uma coisa fácil. Fazer o bem para as pessoas não é fácil. E amar também não é fácil, mas são princípios. Princípios que Deus nos prova. Uma vez eu contei aqui, há muitos anos atrás, eu morava aqui em Araraquara, numa casa pequenininha, quando nós saímos de Rio Claro, e era de noite, irmãos. E a pessoa tocou a minha campainha. Tinha um portãozinho na frente, a entrada do carro, a porta assim na lateral, e era de noite, tocaram a campainha. A hora que tocou a campainha, eu olhei, era um senhor, bem mal vestido, sujo, grande. Eu abri a porta e falei assim: pois não. Ele falou assim: eu queria um copo de água. Eu falei: nossa, mas essa hora? Aí já vem aquele negócio no coração, né? Muitos receberam anjos sem saber. Eu falei: ai Deus, você de repente é um anjo. Aí eu falei assim:
Mas e se eu for lá buscar um copo de água para ele e ele entrar na minha casa e me roubar? Mas aí eu olhei para aquele homem, tive uma compaixão tão grande, falei, vou buscar água. Fui, encostei a porta, fechei, fui lá para dentro, peguei o copo de água, voltei. Quando eu abri a porta, ele estava no portão. Eu falei, estava lá no portão. Fui e dei o copo de água para ele. A hora que ele tomou o copo de água, eu falei, glória a Deus. A hora que eu peguei o copo, assim, ele falou, me dá outro. Eu falei, nossa, agora vai me roubar mesmo. Porque agora ele vai ver quanto tempo que eu já fui, vai ver quanto tempo que eu vou voltar, ele já vai fazer a conta, e agora ele me pega, né? Aí eu fiquei com o copo assim na mão, olhando para aquele homem. Falei, Deus, eu não tenho água. Eu vou lá pegar outro copo. E fui. Não é fácil. Não é fácil. Amar as pessoas e ver as pessoas nas suas condições de dificuldade não é fácil. Nós temos as nossas lógicas, nós temos os nossos pensamentos, nós temos a nossa razão, temos as nossas experiências, e tudo isso atrapalha a nossa forma de agir. E eu preciso aí agora buscar o entendimento em Deus. Quais são os princípios que norteiam a vida de um cristão, quer ele esteja bem, mal, perseguido, doente, seja lá qual for a forma que ele esteja passando, a condição dele, ele tem que ser uma pessoa que faz o bem, ele tem que ser uma pessoa que viva um amor fiel, um amor verdadeiro. Isso tem que seguir a minha vida, tem que seguir a sua vida. Amor com fidelidade está falando de um amor onde eu olho para Cristo. Amor com fidelidade está falando de um amor onde eu olho para Cristo e eu falo, eu te amo por Cristo. Não interessa o que eu sinto, interessa o que Cristo quer que eu sinta. E amar como Cristo amou é um outro nível. É um outro nível. Mas estes são os princípios que têm que cercar a minha vida. Isso tem que fazer parte da minha vida. Não é só dentro da sua casa. É com as pessoas. Eu não me sinto nem um pouco mal quando eu paro num farol e alguém me pede uma moeda e eu não tenho moeda para dar. Eu não me sinto nem um pouco mal. Eu falo, eu não tenho uma moeda. Eu posso ter uma outra nota, né, Renildo? Mas eu não tenho uma moeda para dar. Eu não me sinto nem um pouco mal de não dar a moeda. Porque se eu precisar dar em outra situação, eu dou. Eu não estou dando porque eu não quero, eu não estou dando porque eu não tenho, eu não posso naquele momento. E é isso que você tem que se examinar. Até onde está o teu amor pelas pessoas, em poder ajudar alguém que está numa esquina, em ajudar alguém da sua casa. Eu lembro da época quando eu trabalhava, eu era mocinho, novinho, no meu casamento, onde eu chegava em casa e que se estragasse 3 bananas na minha casa, eu ficava doido com a Adriana. Já viu homem assim? Ó, todas as mulheres balançando a cabeça. Chega que vocês vão arrumar confusão. Eu chegava em casa, se estragasse 3 bananas na minha casa, eu ficava doido com a Adriana. Mas se eu estivesse na rua, eu pagava Coca-Cola para os meus amigos, café para os outros. Mas em casa, e aí é que está a questão do nosso amor. Aí é que você pode avaliar onde você tem um amor fiel a Deus. Amém? Mas tem uma terceira coisa interessante no livro de João, que ele nos ensina de princípios. Ele fala sobre frutos, porque ele diz assim, que Gaio, ele dava frutos deste amor, frutos dessa bondade, enquanto que Diótrefes, ele dava frutos da maldade dele. E é interessante, porque o Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 7, que pelo fruto se conhece uma árvore. Nós temos aprendido aqui que o fruto é o último estágio da árvore. Você planta a semente morre, nasce ali as pequenas raízes, o caule, as folhas, vai se tornando uma árvore. Quando sai o fruto, é o último estágio da árvore, é o fruto. Por isso tem que esperar, porque tem coisa que vai demorar, mas vai sair o fruto, amém? Amém, meu irmão? Tem coisa que demora, mas o fruto vai sair. Jesus disse que pelos seus frutos se conhece a árvore, Mateus capítulo 7.
E Jesus disse que uma árvore boa jamais vai dar um fruto ruim. E que se conhece a árvore pelo fruto. Jesus falou assim, você vai conhecer a árvore pelo fruto. Não é pela aparência dela externa. É quando você vai comer o fruto, você vai pegar o fruto, vai comer e vai falar, essa é uma árvore boa. Diótrefes estava dentro da igreja. Diótrefes tinha um cargo de liderança ali. Diótrefes fazia tudo que era certinho aos olhos dos outros, mas os seus frutos eram ruins. Enquanto que Gaio, talvez com suas lutas, com as suas dificuldades, talvez não tão visto quanto Diótrefes, ele tinha frutos bons. Nós falamos agora há pouco sobre João Batista. Mateus capítulo 3, João Batista vê as pessoas chegando para o batismo. E vai chegando uma multidão para o batismo. E João Batista vai batizando todo mundo. Daqui a pouco João Batista vê os fariseus chegando. Aqueles homens com aquelas roupas, com as suas aparências, com os seus costumes, com suas religiosidades. E João Batista, de forma tão delicada e educada, ele olha para aquele grupo e fala, raça de víboras. Se fosse hoje, ia gerar um BO, né? E João Batista olha para aqueles homens e fala para eles assim, raça de víboras, quem que deu direito a vocês virem aqui para ser batizados? E aí João fala de uma coisa, ele fala assim, produza frutos de arrependimento. A árvore vai produzir agora frutos de arrependimento. Isso quer dizer que ela é uma árvore de arrependimento. O fruto mostra como que é a árvore. Nós não vamos deixar de errar, mas nós temos que ter um coração pronto para se arrepender, para entender que nós erramos e produzir esse fruto de arrependimento. Bom, o que é fruto de arrependimento? O que é a palavra arrependimento? Arrependimento quer dizer voltar, dar meia volta, você voltar. Arrependimento é aquela palavra assim, eu agi errado com a minha esposa e eu vou voltar atrás nessa decisão. Eu agi errado com meu marido e vou voltar atrás. Não é na cama, na hora do sexo que se resolve isso. É tomando uma decisão de pedir perdão e confessar o pecado. Isso é arrependimento. Porque se você não fizer isso, você vai ter seu relacionamento sexual com a tua esposa, ela com você, e daqui 10 anos, você tem a certeza, ela não vai esquecer. Os maridos concordam comigo? Porque aquela hora as mulheres balançaram a cabeça, vocês estão entendendo? É verdade ou não é, maridos? Daqui 10 anos elas vão falar, e você vai achar que já está tudo resolvido. E para elas não está. Sabe por quê? Porque faltou uma coisa chamada fruto de arrependimento. Deixa eu falar uma coisa do Espírito para nós, para tomarmos a ceia. Arrependimento não é algo vergonhoso, é algo honroso. Quando nós nos arrependemos, nós estamos tendo uma atitude de honra, não é de vergonha. Mas se eu for pedir perdão para ela, eu estou reconhecendo que eu errei e eu sinto vergonha disso. Não, isso não é vergonha, isso é honra. Eu estava conversando num podcast, assistam os últimos podcasts sobre pecado que nós falamos. As pessoas, por não se perdoarem e irem passando o tempo e deixando as coisas para trás, vão ajuntando um monte de resíduos nos seus relacionamentos. Isso vai trazendo bloqueios. A melhor coisa para se fazer para arrancar os resíduos, os entulhos, é confessar pecado, é pedir perdão ao outro. Quando você pede perdão, você está removendo aquilo. E da mesma maneira que Jesus esquece, você também agora vai abandonar aquilo. Então isso também faz parte da nossa vida. Frutos de justiça, frutos de arrependimento, frutos bons, fale comigo, frutos bons. Então eu quero orar com você nessa noite para nós tomarmos a ceia. Nós temos aqui 2 homens. Nós temos um homem chamado Gaio e Diótrefes. Um que tinha tantas lutas, tantas dificuldades.
mas que era fiel, era um homem que fazia o bem, manifestava amor, tinha frutos bons. E nós tínhamos um outro homem, que talvez tivesse uma condição até melhor do que ele, mas que dava um péssimo testemunho dentro da igreja, não amava, não fazia o que era bom. Feche seus olhos, nós vamos tomar a ceia juntos. A ceia é um momento de reflexão. O apóstolo Paulo disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba. O apóstolo Paulo nos ensina que aqueles que fazem isso sem um autoexame podem sofrer consequências como doenças, fraquezas, doenças, e até mesmo uma morte física ou espiritual. Nós estamos diante de uma mesa. Nós estamos diante da mesa do Senhor, que é uma mesa para nos sarar. A mesa do Senhor é para nós nos lembrarmos de Isaías, quando ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A mesa do Senhor é para nos fazer lembrar de tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós, para sermos abençoados em Jesus. Porém, se eu não viver um cristianismo que Ele quer que eu viva, não é o que eu aprendi dos meus pais. Sabe, os nossos pais nos amam, e eles fizeram de tudo para nos dar uma boa educação, para nos dar conhecimento, para que o nosso caráter fosse um caráter correto. Mas isso não leva uma pessoa para o céu, porque a Bíblia nos ensina que as nossas boas obras são como trapos de imundícies. As nossas boas obras diante de Deus são como aqueles panos que eram colocados sobre os homens que tinham lepra. A ceia é um momento para nós nos lembrarmos que Ele nos perdoou, como perdoou Simão, o leproso, lá em Mateus 12. A ceia é para nós nos lembrarmos e agradecermos a Deus que Ele é o Deus que ressuscita, como Ele ressuscitou Lázaro. Então eu preciso me examinar agora e olhar para esses 3 pontos importantes do cristianismo. Eu sou uma pessoa que vivo praticando o bem. O meu amor por Deus é um amor fiel diante das pessoas, da minha esposa, do marido, dos meus filhos. Eu sou fiel com o meu amor. Eu sou fiel com as minhas atitudes. Porque se eu sou infiel, alguém casaria com alguém que falaria para a pessoa assim: olha, eu vou ser fiel para você, só 99% eu vou ser fiel, 1% eu não vou ser fiel. Alguém casaria com alguém que não vai ser 1% fiel? Assim, a nossa vida com Deus tem que ser uma vida de fidelidade. Então, nessa noite, seus frutos não podem ser somente de bondade, tem que ser de responsabilidade cristã, tem que ser feitos em Cristo Jesus. Os teus frutos têm que ser feitos em você, tem que ser feitos em você pelo Espírito de Deus. Examine-se o homem a si mesmo e coma. Olha para o seu coração agora, veja se tem alguma coisa errada. Se tiver alguma coisa errada, Mateus capítulo 3, arrependa-se, confesse o teu pecado agora, fale para Deus: Senhor, me perdoe pelo meu egoísmo, me perdoe pelo meu egocentrismo, me perdoe pela história que tem dentro de mim e que tem me feito errar. Fale para Deus: Deus, muda a minha vida, para que a minha vida tenha uma nova história. Jesus não veio
para fazer uma reforma em você. Jesus veio para te dar uma nova vida. E quando alguém está em Cristo, essa pessoa passa a ser uma nova criatura. Examine-se. Examine-se. Gostaria de convidar vocês todos a ficarem em pé, por favor. Vamos orar juntos. Nós vamos comer da mesa. Vamos participar dessa mesa. Essa mesa não é minha. Essa mesa não é minha. Essa mesa pertence ao Senhor Jesus. E diferente da mesa que nós, igreja, fazemos, a igreja de Jesus não tinha denominação. A igreja de Jesus não tinha placa. A igreja de Jesus era para aqueles que confessavam que Ele era Senhor. Então, se você está nesse lugar, nessa noite, e você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, você tem o direito a comer dessa mesa, porque a mesa não é minha. Porém, a mesa não é minha. E aquele que fez a mesa, que nos deu a mesa, Ele disse para nós nos examinarmos. Então, mais uma vez eu te peço, feche os seus olhos. E se tem alguma coisa errada para você poder participar da mesa, confesse o teu pecado agora a Deus. Fale para Deus: Senhor, me limpa desse sentimento errado. Tira essa tristeza do meu coração. Tira essa amargura. Eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Fale para Deus: Senhor, eu quero praticar o bem, mas não pelas minhas forças, mas eu quero que o Senhor realize o bem através da minha vida. Fale para Deus: Senhor, eu não quero ser como Diótrefes. Eu quero ser como Gaio. Pai, nós queremos nesta noite participar desta mesa, a mesa que o Senhor criou por meio do Teu Filho, onde o pão simboliza o corpo e o cálice simboliza o sangue do Teu Filho. Corpo que foi moído na cruz por nós, pelos nossos pecados, e sangue que foi derramado naquele monte do Calvário, pelos nossos delitos, pela nossa culpa. Senhor, diante desta mesa santa, nós pedimos: transforma a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso coração, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Senhor, diante de um mundo avassalador, de um mundo com tanta maldade, tanta perversão, que tenta de todas as formas contaminar a nossa vida, ou nos fazer pessoas precavidas, onde muitas vezes nós somos impedidos de fazer o amor por causa das nossas experiências. Senhor, tira isso de nós. Nós queremos agir como o Senhor age, porque o Senhor agiu de tal maneira que veio salvar a nossa vida. Assim também salva, ó Deus, aqueles que estão à nossa volta. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida para falarmos desse amor para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que não te conhecem. Usa a nossa vida para fazermos o bem, Senhor. Como diz lá em Gálatas, ó Deus, que nós possamos fazer o bem a todo tempo, inclusive aos da família da fé. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida para que quando as pessoas comerem dos nossos frutos, elas elas sintam um bom sabor, Senhor, e vejam que esse fruto vem do Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe os maridos que estão aqui. Marido, se você estiver perto da sua esposa, dá a mão para ela, por favor. Se ela não estiver perto de você, não tem problema. Mas se você está perto da sua esposa, segura na mão da sua esposa. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe os maridos. Ó Deus, com um coração fiel, com um espírito fiel, diante de todas as lutas, ó Deus, que nós como homens passamos sobre essa terra, dá fidelidade para os maridos, Senhor, para que eles se mantenham firmes, inabaláveis na rocha, e como cabeça de suas casas, eles possam abençoar os seus lares. E ó Deus, sustenta os maridos, sustenta, Senhor, diante de todas essas adversidades, de todas as tentações, sustenta os maridos. E se há alguma coisa no coração dos maridos contra a esposa,
Eu peço que o Senhor os abençoe agora, para que isso saia dos seus corações. E eles possam amar as suas esposas como eles amavam as suas esposas quando elas eram mais novas, quando tudo começou, Senhor. Traz um verdadeiro amor, o amor do céu sobre eles, o amor de Jesus, onde o Senhor nos diz que, assim como Cristo se entregou pela igreja, assim também o marido se entrega pela esposa. Pai, eu peço que o Senhor abençoe as esposas que estão aqui nesta noite, para que elas sejam em tudo amorosas e fiéis aos seus maridos. Senhor, eu peço que o Senhor sustente as mulheres diante desse mundo tenebroso, onde, ó Deus, suas mentes são atacadas, e onde é lhes oferecido uma nova vida longe de seus lares, longe de seus filhos. Senhor, que todas essas mentiras que o mundo oferece caia por terra, e que as mulheres sejam abençoadas dentro de suas casas. Senhor, se existe alguma coisa no coração das mulheres que estão aqui contra seus maridos, eu peço que o Senhor remova isto e traga o amor para essas esposas, da mesma maneira que foi no começo, Senhor, quando eles se encontraram pelas primeiras vezes. Aumenta o amor, Senhor, o amor ágape entre os casais. Aumenta, ó Deus, essa fidelidade, Senhor, entre os casais. Senhor, eu quero pedir pela igreja que está aqui, pelos jovens, para que andem em santidade, para que pelas nossas vidas, ó Deus, para aqueles que estão sozinhos, para que a nossa vida seja uma vida fiel diante dos Teus olhos, e que nós possamos praticar o bem diante daqueles que estão à nossa volta, não somente diante daqueles que nós amamos, mas também diante daqueles que nos perseguem. Deus, abençoa-nos com força, abençoa-nos com a Tua graça, para que através das nossas vidas o mundo saiba que o Senhor está vivo e presente sobre a terra. Ó Pai, abençoa nosso coração, e que esses princípios, ó Deus, princípios das boas obras, princípios do amor fiel, princípios, ó Deus, de bons frutos, norteiem a nossa vida, na nossa caminhada, Senhor. Guarda cada um que está aqui, e alimenta-nos agora com o Teu corpo simbólico aqui, e com o Teu sangue, Senhor. Abençoa-nos poderosamente, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu queria chamar os pastores, aqueles que vão nos ajudar aqui na ceia, para virem para frente. As crianças já entraram? Algum pai está sentindo falta de alguma criança? Todos estão aqui? Glória a Deus. Na noite em que o Senhor Jesus estava com seus discípulos, fale comigo, discípulos. Fale para o teu irmão, discípulos. Quando ele estava com seus discípulos, Ele pegou o pão, deu graças, partiu e Ele disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos. Esse pão simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando comemos desse corpo, desse pão, nós nos lembramos do que Ele fez na cruz. O pão é o exemplo de uma massa que foi esmagada para poder chegar onde ela chegou. Nós temos aqui o símbolo do Senhor Jesus, onde Ele foi moído pelas nossas transgressões. Quem deveria ter morrido naquela cruz éramos nós. O nosso destino deveria ser o inferno, mas Ele fez tudo isso por amor a nós. Então, quando você segurar o pão na sua mão, ainda que seja um pedaço de pão, procure enxergar o que Ele fez por você e o quanto Ele te amou. Quanto Ele te amou. Talvez a pessoa que está sentada do teu lado, que te ama tanto, talvez ela não tenha condições ou
não venha ter a força suficiente para dar a vida dela por você, se ela precisasse. Mas Ele deu a vida dele por você. E deu a vida dele por você quando você estava totalmente em pecado. Ele não olhou e esperou você melhorar. Ele não olhou e falou assim: vou esperar ele parar de fumar, vou esperar ele parar de beber, vou esperar ele parar de ser adúltero, vou esperar ele parar de mentir, e depois eu vou morrer por ele. Não, ele falou assim: eu vou morrer por você, pelo que você é. Porque ele sabia que quando ele morresse por nós, e nós nos alimentássemos dele, nós seríamos transformados em outras pessoas. Então agradeça a Deus porque Ele entrou no teu coração, Ele te transformou num novo homem. Pai, obrigado por essa noite, por este pão que simboliza o corpo do teu Filho. Alimenta-nos nesta noite, fortalece o nosso coração, para que nós sejamos fiéis a Ti, em tudo, e assim a glória seja dada ao Teu nome. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado por ter levado sobre a cruz todos os nossos pecados, Senhor, do presente, do passado e do futuro. Obrigado, Senhor. Nós Te adoramos em Teu nome, Jesus. Amém. Segure o pão na tua mão. As crianças devem participar também. E depois nós comeremos juntos, depois da oração. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.
Amém. Alguém deixou de receber do pão? Todos receberam? Vamos orar? Senhor, mais uma vez te adoramos por esse momento, Senhor, na tua presença, com este pão que simboliza o corpo de Jesus. Te agradecemos porque sobre o corpo dele, Senhor, foram todos os nossos pecados. E o castigo, ó Deus, que caiu sobre ele nos trouxe a paz. Ó Deus, abençoa-nos agora. E eu quero pedir milagres nesse momento. De pessoas que estejam aqui entre nós enfermas, com algum tipo de enfermidade, doença. Peço que no meio desse alimento, o Senhor as cure em nome de Jesus. E toda praga caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nossa confiança é de que o Senhor levou sobre o madeiro toda a nossa enfermidade. Essa é a nossa certeza, porque o Senhor disse que fez isso. Então eu peço que o Senhor traga sobre a tua igreja agora a paz e a tua bênção. Sobre as crianças e sobre os adultos. Cura, milagres. Nós nos alimentamos de ti e te agradecemos pelo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Agora coma e você faça a sua oração a Deus. Amém? Naquela noite ainda, depois de terem comido do pão, Jesus pegou um cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Novamente, o cálice não é de uma igreja, o cálice não pertence a homens, o cálice é dele. E ele disse que é um cálice de uma nova aliança. Isso quer dizer que aquilo que fazia parte do Velho Testamento, como sacrifícios, ofertas pelo pecado, não são mais necessários. Porque Ele fez tudo por nós, derramou o seu sangue por nós. É um sangue que nos leva a um novo pacto, a um novo nível de relacionamento com Deus. No Velho Testamento, quem fazia isso era o sacerdote. Ele fazia isso e entrava na presença de Deus por você e por mim. Mas hoje Jesus disse: bebam todos, bebam todos. É uma nova aliança. Não é mais um homem que entra na presença de Deus por você, mas é você que entra na presença de Deus pelo que Ele fez por você. É uma nova aliança. Então, que ao pegar o cálice na sua mão, você possa se lembrar que Ele pagou todos os teus pecados para que você tivesse esse acesso ao Pai. Uma das coisas lindas que o Evangelho nos mostra é que quando Jesus morreu na cruz, que o seu sangue estava caindo sobre a terra tremeu. O céu ficou preto, e o véu que estava dentro do sacerdote, lá dentro do templo, diante do sacerdote, o véu rasgou de baixo a cima. Aquele véu não era um pano, era algo de mais ou menos 15 centímetros de espessura, e ele rasgou de cima a baixo, mostrando que agora todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, por meio do sangue de Jesus. É uma nova aliança. Você não entra mais agora, ninguém vai entrar na presença de Deus por você. Você é que entra na presença de Deus porque agora você é filho de Deus e você pode falar com Ele. Então, ao pegar do cálice, você vai agradecer a Deus por isso. Obrigado por ter perdoado os meus pecados e me proporcionar essa bênção de poder entrar na Tua presença. Você pode entrar na presença de Deus agora por meio do sangue, lavados pelo sangue. Da mesma forma que você segurou o pão, você vai segurar o cálice para nós bebermos juntos. Pai, apresentamos esse suco da vide, que simboliza o sangue do Teu Filho. E peço que o Senhor nos abençoe nesse momento de alegria,
de alegria pelo que o Senhor fez por nós, abrindo o caminho que foi aberto por meio da tua carne, como dizem Hebreus. Obrigado, Senhor. Alegra o nosso coração e essa certeza que nós temos o Senhor como nosso Pai nessa noite, e que podemos contar com o Senhor em tudo, porque foi o Senhor mesmo que disse que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. E vamos beber desse cálice, Senhor, como o Senhor nos ensinou, até que Jesus volte, porque nós te aguardamos, Jesus. Abençoa-nos agora, é o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém. Segure o cálice na sua mão para bebermos junto. Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Glória a Deus. Vamos fazer como nós fazemos sempre. Queria convidar você a ficar em pé, ir para perto da sua família.
Ninguém pode ficar sozinho, hein? Dá uma olhada aí. Todo mundo junto, perto de alguém. Muito bem, olha para sua família e diga assim: esse cálice simboliza o sangue do nosso Senhor. Uma nova aliança. Um novo tempo para a nossa vida. Temos acesso ao Pai. Somos filhos. Temos da sua bênção, do seu perdão. Em nome de Jesus, se eu pequei contra você, me perdoe. Eu te amo. E nada e ninguém vai destruir a nossa família. Em nome de Jesus, eu quero o teu bem. Eu quero fazer o bem para você. Eu quero mostrar meus frutos. Eu quero te amar em fidelidade. E toda a glória seja do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. E que o sangue do Senhor proteja as nossas vidas. A nossa família. Hoje e sempre. Em nome de Jesus. Vamos beber? Ore junto com a sua família agora. Ore com quem está perto de você. Levante sua voz. Agradeça a Deus pela sua casa. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado pela minha vida, pela minha esposa, minhas filhas, meu genro, Senhor, por toda a minha família, Senhor, e por todos aqueles que o Senhor tem colocado para andarmos juntos, pelo meu netinho. Peço que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que o Senhor nos faça, ó Deus, cada vez mais imitadores do Senhor. Que o Senhor nos encha com o teu amor, com a tua graça, para que a nossa família seja cada vez mais abençoada sobre a terra. E o Senhor seja glorificado, porque sabemos que um dia nos encontraremos com o Senhor. Obrigado por esse momento de participarmos da tua mesa. E nós oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Dá um beijo na sua família, abençoa ela. Declare palavras de bênção sobre a sua casa. Eu te amo. Maravilhosa graça. Glória a Deus. Depois que eles tomaram a ceia, eles cantaram um hino, cantaram um louvor a Deus. Depois do louvor eu vou te abençoar para você ir para a sua casa. Amém? Vamos adorar o Senhor e depois receberemos a bênção.
pra mim. Quem traz a ordem, todos os cantos, quem faz do órfão um filho santo, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Governa os povos com sua justiça e cuja glória não é descrita. O Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Glória a Deus. Dá a mão para quem está do seu lado. Dá a mão para quem está pertinho de você. Pode fechar os corredores aqui, ó. Fechem aí os corredores. Somos uma família, amém? Quais são os princípios que devem envolver nossa vida? Fazer o bem, amor fiel e bons frutos. Amém? Em qualquer situação, fala para o teu irmão, em qualquer situação. Toda e qualquer situação. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que esse mês seja um mês abençoado, que os empresários da igreja, os homens de negócios, os trabalhadores recebam aquilo que nunca esperaram receber nesse mês. Seja um mês abençoado, farto, ainda que seja difícil lá fora, não será para você em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor guarde a tua casa, guarde a tua família, guarde os teus filhos, guarde os teus animais, que tudo que você tem colocado à mão, o Senhor te abençoe, e que a Ele, aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, ao nosso Senhor e Salvador, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, vai na paz. Deus te abençoe. Glória a Deus. Dá um beijo, dá um abraço no teu irmão. Se você precisa de alguma oração, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Amém? Se você precisa de alguma oração, vem aqui para frente. Omir, levanta a mão, Omir. Omir, levanta a mão, Omir. Levanta a mão, Omir. Aí. Depois alguém pergunta para o Omir o que eu quero dizer com isso que ele vai falar. Vem para frente se você precisa de oração, que nós vamos orar com você. No meio do solo.
mano. Vanessa, fala para ele que eu tenho um microfone, Você Vanessa. viu eu mexendo na tomada ali? Vi, mas não voltou, mano. Não sei o que é. Aquela tomada tá meio folgada, mano. Ai, Jesus, amado. Meio do sol. Diaconisa Andréia, vem aqui tirar foto aqui. O Bispo Clodoaldo, vamos tirar foto. Caçassola, vamos tirar foto.